Olá, queridos, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série de provérbios que nós estamos discutindo aqui, sempre com um olhar para a educação. Então, a gente está analisando os provérbios da Bíblia e fazendo uma relação com ideias que a gente pode trazer para nós, educadores. O que a gente pode aprender com isso? Antes que eu me esqueça, então se você está gostando disso que a gente está fazendo, vai lá, curte o vídeo, assina o canal para você receber os avisos, ativa o sininho. Vamos lá! Meu nome é Aline Von Batten, eu sou médica, professora e uma apaixonada por educação. E hoje eu tenho o desafio de falar sobre o segundo capítulo. Esse aqui foi o mapa que eu acabei fazendo no meu estudo. O primeiro trecho que eu vou ler para vocês é: se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. O que a gente pode trazer para a educação? Se eu entender que a sabedoria é um caminho para a aprendizagem, eu posso perceber que quando eu estou clamando pelo entendimento, eu estou buscando esses saberes, e o discernimento, esse desenvolvimento do senso crítico. Quando eu coloco que a aprendizagem é um caminho para um tesouro que está escondido, é uma busca por um tesouro, isso quer dizer que eu preciso buscar esse tesouro. Não é outra pessoa que pode buscar para mim. A aprendizagem é um tesouro que a gente não pode dar de presente. A aprendizagem é um tesouro que precisa ser encontrado por aquele que aprende. Nós podemos facilitar esse caminho, mediar esse caminho, mas ela vai ser encontrada por aquele que aprende. E isso significa que nós precisamos colocar o estudante como protagonista. Porque na hora que a gente coloca que quem atinge essa sabedoria, quem desenvolve a aprendizagem, entende o que é temer ao Senhor e entender os conhecimentos de Deus, eu posso relacionar isso, nossas regras de convivência, o que seria esse bem viver, o que seria viver em sociedade, que seria o alvo, que a gente pudesse viver de uma forma melhor. E se eu não posso dar o tesouro para o meu estudante precisa encontrar o tesouro, isso significa que eu, como professor, preciso colocar o meu estudante como protagonista. Ele precisa fazer para que ele possa aprender. Porque a aprendizagem não é um tesouro que eu possa dar de presente para o meu estudante. Aqui ele coloca depois que reserva sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Aqui, se a gente enxergar que então essa sensatez, esse senso crítico, ele funciona como um escudo, ele funciona como uma proteção. E é bonito isso, você imaginar assim, que quando eu tenho senso crítico, eu estou me protegendo de outras coisas que podem acontecer. Mas, para que o meu estudante desenvolva esse senso crítico, é importante que a gente crie situações para que o meu estudante possa vivenciar esses desafios, que ele possa ser confrontado com os seus valores, que ele possa refletir sobre ações de diferentes personagens, atores ou ele mesmo, num ambiente seguro da sala de aula, e que eu possa oportunizar para ele, inclusive, a oportunidade de errar. Porque na hora que ele errar comigo, errar pequeno em sala de aula, ele não vai cometer esses erros no futuro. Então, na hora que eu crio essas oportunidades para ele, eu estou ajudando ele a desenvolver esse senso crítico. Se eu promover essa reflexão e eu estou ajudando a dar esse escudo para o meu estudante, para as situações que ele vai encontrar no dia a dia. E isso só vai acontecer se a gente fizer com que ele encontre uma situação de aprendizagem, a gente possa dar feedback para o estudante, para que ele possa promover a sua autorregulação. A sabedoria os livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, e ele continua, e também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras. Se a gente entender
que todas essas situações que são colocadas seriam as situações ruins, que seriam não tentações, mas que vão pensar no processo de tomada de decisão. Então, se eu enxergar que na minha vida várias vezes eu vou entrar numa encruzilhada e eu vou poder optar qual o caminho que eu quero tomar. E às vezes vai ter um caminho que pode até ser um caminho mais difícil, mas é o caminho correto, é um caminho ético a ser tomado. E eu posso tomar atalhos. Eu preciso fazer com que o meu estudante desenvolva estratégias para que ele possa fazer essa tomada de decisão. E se eu quero que ele possa refletir, que ele possa analisar essas situações, de novo, eu preciso criar situações que se aproximem do real, ou baseadas em fatos reais, ou até estudos de caso reais mesmo, em que o meu estudante possa conhecer as situações do o que aconteceu com essa pessoa que acabou tomando este caminho. Porque muitas vezes na mídia a gente acaba tendo sensação que às vezes o crime compensa. E isso acontece porque hoje a comunicação chega de diversas formas para os nossos estudantes. Então a gente precisa ajudar ele a desenvolver esse senso crítico. E muitas vezes criando essas situações para que ele pense o que ele faria no lugar daquela pessoa e se ele tomasse outra decisão, isso vai ajudar com que ele possa saber qual é o caminho melhor a tomar quando ele chegar nas encruzilhadas da vida dele. O último trecho eu vou pegar de duas partes. A sabedoria os fará andar no caminho dos homens de bem e o manter nas veredas dos justos. E ele coloca ainda um pouco antes nesse capítulo, então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. E eu fiquei pensando muito sobre esses dois trechos e tem algo que é muito importante. A gente fala dessas questões que nós precisamos desenvolver que vão além dos saberes, que a gente está pensando no saber ser, que está relacionado a essas atitudes que a gente vai desenvolvendo, as reflexões, questões éticas, enfim. Só que eu vou trabalhar no nível do saber ser. Mas, para que essa sabedoria ela entre no coração, eu estou falando que eu passei do saber ser, eu passei para o ser. Como que eu vou ajudar o meu estudante a que não só eu perceba que ele sabe ser, mas quem sabe que ele seja. Isso só vai acontecer se ele for exposto muitas vezes a essas situações que a gente discutiu ao longo das reflexões sobre esse capítulo e a gente colocar ele para fazer essas tomadas de decisão nesse ambiente seguro. E aí a gente faz uma relação com a pirâmide de Miller, que eu não sei se vocês conhecem. E a pirâmide de Miller, que eu vou colocar ela aqui, coloca que a gente tem uma etapa inicial que é o saber, depois o saber como, mostrar como, e então fazer. E é uma forma interessante de eu analisar a sequência de aprendizagens do meu estudante. Então, ele sabe como, ele mostra como e ele faz. Agora, houve uma revisão, Cruz, que coloca que se eu continuasse ainda nessa pirâmide e eu pensasse no desenvolvimento de profissionalismo, eu vou passar da etapa do fazer, ser. Isso é muito bonito. É claro que é mais difícil a gente acompanhar, mas é o que a gente quer. A gente não quer só que ele saiba ser. A gente quer que ele seja, que ele mude, que ele tenha outra postura. A gente pode criar situações que são capazes de ajudar isso. E muitas coisas em educação que ajudam nisso é quando a gente trabalha aqueles sistemas de avaliação 360, em que várias pessoas estão avaliando a mesma situação. Eu posso ter no ambiente universitário, por exemplo, o cliente avaliando o estudante, o colega avaliando o estudante, um funcionário avaliando o estudante, um gestor, né? Pessoas que estiverem envolvidos naquele cenário além do professor. Mas eu posso fazer isso também em sala de aula se eu criar papéis. Então, se eu tiver num momento de roleplay, em que a gente simula esses papéis, eu posso colocar esses estudantes para começarem a avaliar, tentando botar o chapéu daquele papel e começar a provocar essas reflexões. Isso pode ser um caminho para a gente começar a desenvolver o saber ser e, mais lá para frente, o ser. E é claro que quanto mais real for a situação, melhor.
porque eu vou perceber que o meu estudante quando não é algo que estava nos planos, quando não é algo que eu criei, mas eu vejo isso acontecendo. Eu posso perceber, então, em alguns momentos de forma muito bonita isso, uma colaboração, por exemplo, que aconteceu entre os estudantes e que eu, professora, não tive nada a ver com isso. Eles fizeram isso porque eles quiseram. Eles se ajudaram porque eles achavam que isso era a forma mais correta de ser. Então isso a gente começa a perceber esse desenvolvimento nos estudantes. Para a gente finalizar, eu vou trazer a frase novamente. A aprendizagem é um tesouro que não pode ser entregue, mas que tem que ser encontrado. Então cabe a nós professores facilitar, mediar, criar situações, um caminho e vários caminhos para que o meu estudante possa desenvolver a aprendizagem, mas quem tem que fazer isso é ele. E eu acho que esse capítulo traz muito isso, que eu preciso ser, eu preciso fazer com que a sabedoria faça parte do meu coração, faça parte de quem eu sou. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!